Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje eu gostaria que nós pensássemos no Salmo de número 14, e a palavra do Senhor Deus diz: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Será que não entendem nada todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Então nós temos neste Salmo de número 14, o fato de que nós temos realidades ausentes da experiência humana e a ausência destas realidades produzem outras coisas. Então é um meio que paradoxal que a ausência de uma coisa gere outra, mas eu acredito que ficará claro dentro de alguns instantes. E a título de introdução dizer que no comentário de Spurgeon sobre o Salmo de número 14, quando o salmista diz o insensato no seu coração, não há Deus, a expressão no Salmo 14 é Elohim, ao invés de Jeová. E a razão, segundo Spurgeon, é que uma pessoa que experimentou o Deus do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus vivo de Israel, e como disse, com ele entrou em pacto, esta pessoa não dirá Jeová não existe, porque ela já passou por um processo relacional de experimentar Deus na prática. Ou seja, o termo usado pelo salmista aqui é Elohim, e para Spurgeon isso indica uma questão, um questionamento acerca da existência daquele que eu chamo Deus, mas com quem eu não tenho relacionamento algum. Então é interessante a observação que Spurgeon faz nesse sentido. Esta é o tipo de pergunta que leva a pessoa a demonstrar que não se trata de um relacionamento pessoal, mas sim indiferente, distante, talvez não existente. E daí porque a escolha de um termo mais impessoal, mais distante, vamos assim dizer, do que algo muito mais íntimo, muito mais relacional. Muito bem. O Salmo de número 14, então, fala sobre três coisas que estão ausentes no contexto histórico do salmista. Primeiro, Deus está ausente. Segundo, o entendido está ausente. E em terceiro lugar, a bondade também está ausente. Estas três coisas estão ausentes do contexto histórico no qual o salmista se encontra. E então você terá, nesse sentido, o ensino da palavra de Deus mostrando que quando estas coisas estão ausentes, existe um dano tremendo para a sociedade e para a experiência de vida de quem quer que seja. Todos sofrem sem exceção, quer justos, quer injustos, quer descendência de Abraão, aqueles que creem pela fé, mesmo aqueles que são descendência de Baal, e nada fica isento, ninguém fica isento de um contexto ou das consequências de viver num contexto que é marcado pela ausência do Senhor Deus, pela ausência de sabedoria e de entendimento, obviamente pela ausência da bondade. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam a abominação, já não há quem faça o bem.
Do céu o Senhor olha para os filhos do homem para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há sequer um. E aí você tem então que o verso 4 diz: será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Então, a partir do verso 4, você tem referência àquilo que passa a existir em função daquilo que já mencionamos não existe. Então, o fato de não existir Deus na equação, o fato de não existir entendimento e sabedoria na forma de viver e a prática da bondade, uma coisa está diretamente atrelada à outra, as consequências são essas. Primeiro, o abuso. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Em primeiro lugar, existe ou passa a existir a realidade do abuso. Em segundo lugar, a ausência de Deus, de sabedoria, entendimento e de bondade. Isto gera de maneira impressionante aquilo que eu denomino terror. Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. O salmista fala de uma teimosia na prática da corrupção, na prática daquilo que é ruim, na prática daquilo que é cruel. As pessoas não aprendem. Elas removem Deus da equação, removem o entendimento da equação, removem a bondade como possibilidade de vida, e aí passa a ver então o abuso e o terror delas mesmas. Diretamente as que praticam a crueldade sofrem os males que plantam, e como eu disse anteriormente, ninguém fica isento. O pobre, o necessitado, o justo sofrerão as consequências de uma sociedade assim abusiva e marcada pelo terror, pelo medo e também a anulação. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Verso 6, voltando um pouquinho: vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. E aí com o verso 7 você tem a anulação daquilo que é a atitude, o projeto daquilo que foi descrito pelo salmista como sendo iníquo, como sendo cruel, e a reversão do quadro, apresentando então a alternativa de Deus, que é a salvação. Ou seja, para aqueles que insistem na prática do mal e teimosamente fazem a plantação do mal e colhem coisas ainda muito piores para si mesmos, o fato é que Deus fará com que as suas estratagemas sejam colocadas por terra, e assim, anulando a maldade do ímpio, o Senhor estabelece a salvação daqueles que nele creem. E por esta razão nós encontramos esta passagem de maneira tão gloriosa, nos ensinando acerca da esperança que tem que haver na vida cristã, mesmo em meio àqueles que insistem em dizer que Deus não existe, não agindo de maneira sábia e com entendimento, não praticando a bondade, dando lugar àquilo que é abuso, terror e a anulação de si mesmos. E bendito seja o Senhor, que não permite que os seus filhos e filhas sejam anulados igualmente com este grupo de pessoas ímpias. No Novo Testamento nós temos uma passagem que fala de Zaqueu, aquele que era o cobrador de impostos e odiado por todos ao redor, porque era alguém cobrando impostos em nome e a favor do poder opressor daqueles romanos que conquistaram e dominavam a terra prometida na época. E Zaqueu então se encontra com Cristo e ele dá testemunho de uma vida que tinha sido desta forma abusiva, que impetrava terror, que passou por um processo de anulação, mas que encontrou salvação. E o meu desejo
é que nós possamos experimentar a mesma transformação de vida e assim poder viver a glória da vida em Cristo. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E que o Senhor Jesus, como diz o texto de Lucas 19, entre naquele lugar, entre nas nossas vidas, entre no lugar necessário onde pessoas precisam de experimentar a vida renovada e assim poder neutralizar os efeitos de uma vida sem Deus, de uma vida sem entendimento, de uma vida sem bondade. E que Deus nos livre de sermos instrumentos de abuso, de terror, chegando ao ponto da anulação de nós mesmos. Que para este fim, para uma vida produtiva, abençoada e abençoadora, o Deus Trino de Israel nos ajude. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos ajude a vivermos de uma maneira digna do Evangelho de Cristo, de tal maneira que não sejamos maldição na vida de ninguém, mas ao contrário, que possamos em Cristo sermos bênçãos para aqueles que precisam. Ser conosco. Ajude-nos. É o que pedimos no nome santo de Jesus Cristo.